Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Amor Operacional. Aqui, Carlos Awad, seu professor online neste mesmo canal. Quando o assunto é qual é a melhor universidade do país, não restam mínimas dúvidas. Universidade Eduardo Mondlane. Antes de começarmos com o nosso vídeo de hoje, quero o convidar a subscrever-se ao nosso canal, ativar o sino de notificações, de modo a ficar ao par de todas as nossas universidades. Vamos ao nosso tema de hoje. Estudantes bolseiros queixam-se de expulsão nos lares da Universidade Eduardo Mondlane. Sabe, nós precisamos entender efetivamente qual é a essência destas mesmas queixas. Nos últimos tempos, tem-se verificado uma forte propagação da epidemia coronavírus, com mais destaque para o vírus Covid-19. E por conta disso, têm sido declaradas medidas que visam mitigar a propagação deste mesmo vírus. E olha que essas mesmas medidas são determinadas pela Nossa Excelência Presidente da República, ou seja, com a intervenção da Nossa Excelência Presidente da República. E estas mesmas medidas não são só determinadas cá no nosso país. É uma prática que tem sido parte de praticamente todos os países ao nível do mundo. Por quê? Dada a propagação destes mesmos vírus. Então, por conta disso, surgiu algumas queixas por parte de alguns estudantes bolseiros da maior universidade do país, que é o UEM, que eles, por sua vez, queixam-se de o quê? De serem expulsos, dada a aplicação de algumas medidas que surgem com vista a mitigar este risco de propagação do coronavírus. Mas por que é que, efetivamente, estas medidas foram surgindo? O que acontece é que, numa primeira fase, foi decretado um estado de alerta de nível 2. Mas qual era a característica desse estado de alerta de nível 2? Este estado de alerta de nível 2, ele possibilitava o funcionamento de vários centros comerciais, principalmente aqueles que dedicavam-se à prática de produção de serviços e venda de produtos de primeira necessidade. E o número aglomerado de pessoas que podiam ser expostos ou na nossa envolvente social devia ser inferior a 50. Ou seja, tinha que ser igual ou inferior a 50. A partir do momento que existissem aglomerados de mais de 50 pessoas, essas mesmas pessoas podiam ser punidas nos termos da lei. Por quê? Porque foi uma medida que visava ou que visa mitigar o risco de propagação deste mesmo vírus. Ontem, no dia 30 de março, o Presidente da República veio a público e declarou estado de alerta. Ou seja, foi declarado um estado de alerta. Ou seja, nós saímos do nível 2 para o nível 3. Mas atenção, neste nível 3 existem algumas medidas que há que prestar muita atenção. E uma das medidas é que já não é permitido mais o aglomerado de um número igual ou inferior a 50. Ou seja, o número mínimo de aglomerado social que é permitido é igual ou inferior a 10. Ou seja, praticamente nos dias de hoje, iremos verificar que muitos centros religiosos irão fechar, muitas igrejas irão fechar, e vamos verificar também o pouco fluxo de atividade em alguns pontos comerciais. Isto porque uma outra medida que resulta da implementação, que resulta do facto de estarmos nesse novo nível, nesse estado de alerta de nível 3,
é que o que vai acontecer é que alguns centros comerciais terão que fechar. E por conta disso, nós já sabemos o que vai acontecer. Muita gente vai perder os seus postos de emprego e demais coisas. Mas isso é assim ao alto. O que efetivamente nos interessa compreender é que, alguns meses atrás, as universidades estavam no seu fluxo normal de atividades. O ano estava corrente, no seu processo normal de atividades. Mas, por conta da epidemia do coronavírus que se fez sentir no nosso país, foram declaradas algumas medidas que visam mitigar este mesmo risco de propagação. E uma das medidas que foi tomada pelo Presidente da República consistia em criar distanciamento social. E por conta disso, muitas universidades fecharam. Todas as universidades fecharam. Assim é que é, tanto as públicas como as universidades privadas. Mas no meio disso nós precisamos de compreender algo, que é praticamente o nosso tema aqui de análise. É que na maior universidade do país, que é a Universidade Eduardo Mondlane, que é a mesma universidade que tem maior número de estudantes, eles têm lares. O que são lares? São residências universitárias. E quais são os estudantes que fazem parte dessas mesmas residências universitárias? Os estudantes que fazem parte dessas residências universitárias são estudantes que, por sua vez, na maioria deles, têm uma renda muito baixa. E não só têm uma renda muito baixa, como também são estudantes que vêm de outros cantos do país. Isto é, da zona sul, alguns que é em minoria, e a maioria vem da zona norte, da zona centro. E por conta disso, eles instalam-se numa residência universitária, aqui na capital do país, de modo a não incorrer a sucessivos e altos custos com relação ao transporte e tudo mais. Eles optam em instalar-se numa residência universitária cá, na qual eles terão sua total concentração nos seus estudos. E muitas das vezes estes mesmos estudantes, na sua maioria, são estudantes bolseiros. E sabe, quando nós olhamos para a pessoa do estudante bolseiro, nós conseguimos entender que é um estudante que, se é bolseiro, assume-se que na maioria das vezes é um estudante que não tem uma capacidade financeira sustentável de bancar todos os seus estudos. Daí que acaba tendo necessidade de uma mão externa de modo a financiar os seus estudos. Até aí está tudo bem. Mas só o que acontece é que esses mesmos estudantes hoje vieram a público. Claro, não são todos. Alguns vieram a público, queixando-se de serem expulsos. O que acontece é que era inevitável a suspensão das residências universitárias. Por quê? Porque se uma das medidas para mitigar a propagação desses mesmos riscos é reduzir o número aglomerado de pessoas que, pelo estado de alerta atual de nível 3, o aglomerado de pessoas tem de ser igual ou inferior a 10 pessoas, provavelmente as residências teriam de fechar. E muitas delas, se não todas elas, todas as residências universitárias fecharam. Mas por que é que as residências universitárias fecharam? As residências universitárias, elas fecharam por causa do seu número aglomerado de pessoas. E aquele número aglomerado de pessoas era um número propenso à propagação do mesmo vírus de Covid-19. Daí que o que acontece é que alguns estudantes que têm uma capacidade financeira estável, acessível, de modo a bancar alguns custos, muitos deles fizeram o quê? Voltaram para as suas devidas residências, voltaram para as suas províncias. Alguns no sul do país, outros no centro do país e outros no norte do país.
Mas os estudantes que não têm essa capacidade de pagar pelo seu regresso ou não têm essa capacidade financeira de pagar custos como o transporte, de modo a regressarem às suas devidas províncias, aos seus lares familiares, eles queixaram-se de ser expulsos dos lares universitários. Queixaram-se disso, isso veio ao público. Mas o que acontece, nós sabemos a capacidade de propagação de notícias falsas nos dias de hoje. Vieram apontar muito desde a universidade, não foram criadas medidas de modo a alocar esses mesmos estudantes, mas a questão é como é que nós, ou como é que a universidade iria alocar os mesmos estudantes, se as residências devem fechar. Daí que se nós formos a ver, a universidade veio ao público, manifestou sua posição e nós podemos compreender que a universidade tem vindo a trabalhar de modo a alocar estes mesmos estudantes às suas devidas províncias, de modo que eles possam regressar às suas devidas residências, aos seus meios familiares, até que desse por conta que podemos regressar ao nosso fluxo normal de atividades de aulas e os estudantes possam voltar às suas devidas residências. Era pontual falar sobre isso, porque há muito fake news, principalmente nas nossas mídias, que dão conta que os estudantes foram expulsos, foram deixados ao ar livre, foram abandonados pelas universidades, não têm beneficiado de algumas refeições, e a verdade é que não é bem assim. O que acontece é que os lares universitários tiveram que fechar por conta deste mesmo vírus, ou seja, de modo a mitigar a propagação deste mesmo vírus, era mesmo necessário que as residências universitárias também fechassem. Logo, colegas, vamos prestar bem atenção ao contexto do assunto, vamos prestar bem atenção no que concerne às medidas de, com esse novo estado de alerta de nível 3, vamos tomar as devidas precauções, porque só assim é que nós iremos contribuir para um bem-estar social de todos nós. Ou seja, para concluir, não foram expulsos, nenhum estudante foi expulso dos lares universitários. Simplesmente foram criadas medidas que consistiam em mitigar a propagação deste mesmo vírus. Daí que a própria instituição, a própria universidade, tem criado mecanismos de alocar os mesmos estudantes às suas devidas províncias e regressarem aos seus meios familiares. Logo, esta era a mensagem que nós queremos passar. Grato pela tua atenção. Não te esqueça de subscrever ao nosso canal, ativar o sino de notificações. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.